Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado nono ano do ensino fundamental, volume 2, 2021. Do you speak English? Do you speak English? We are learning. Estamos aprendendo. English Week 4. Estamos na semana 4, então, do teste 2, componente curricular, língua inglesa na escolaridade. Nono ano, nome da escola, escola estadual, professor Francisco Dias, pages 132 to 134. 132 to 134. Mas antes de começar com as atividades do PET, eu quero acessar alguns sites com vocês aqui da internet para falar sobre o Dia do Meio Ambiente, que está se aproximando aí, né? Dia 5 de junho, 5th of June. Temos esse site aqui das Nações Unidas, Decade on Restoration, a ideia de trazer as questões ambientais de volta, né, de recuperar vários pontos do mundo em 10 anos, né? É um plano de 10 anos de recuperar. Preventing, halting and reversing degradation of ecosystems worldwide. Então, qual que é o objetivo? Reverter, né, ou parar, né, ou prevenir a degradação de ecossistemas ao redor do mundo, né? Temos essa página em português também, né, esse decadeonrestoration.org. Tem a versão em inglês, espanhol, português, mas vamos dar uma olhada na versão em inglês aqui junto comigo. Vocês podem verificar a versão em português também quando forem acessar. Mas a gente tem 10 more years to restore the planet, né? 10 anos para restaurar o planeta, né? A ideia de restaurar o planeta, né? Então, temos o projeto das Nações Unidas em relação a isso, que está sendo vários artigos, né, falando sobre isso, né, sobre a década, né, a ideia de recreação associada a isso, né, cultura associada a isso. A poeta Jordan Sanchez, um chamado para um mundo mais verde, né, e aí as implementações de restauração, né, vários ações nesse sentido, né, de restauração. Muito bacana, né? Limpeza de locais, de oceanos, né? E várias ações nesse sentido, né, de reflorestamento, limpeza, né, em vários locais, como restaurar, né, e aí a ideia de vários locais, como que essa restauração pode acontecer, né? Como é que ela pode ser feita. In urban areas, montanhas, né, formas nas fazendas, né, nos oceanos e costas, né, nas águas doces, né, fresh waters, forests, né, florestas. Então, esse website é bem bacana, porque tem esse projeto, né, de restaurar o mundo em 10 anos, né? A ideia de restaurar os ecossistemas do mundo em 10 anos. Porque a situação é muito urgente, né, que a gente vive hoje. E aí temos o website sobre o World Environment Day, né, o dia do meio ambiente de 2021, né? Temos o website falando sobre isso, né, especificamente sobre isso, relacionado também, né, com a década da restauração das Nações Unidas. E temos um game aqui, ó, Play a Game, Restore the Planet. Tem muito a ver com o que vai aparecer no patch. A gente vai jogar o game juntos agora, né? Quando a gente clica lá, Play a Game, abre essa outra página aqui, né? Our mission is to revive the planet in just 10 years. Nossa missão é o quê? Reviver o planeta em apenas 10 anos, né? É ambiciosa, mas possível. It's ambitious but possible. It's going to take everyone. It's going to take you, né? Todo mundo precisa participar, inclusive você. Take action. Como é que a gente faz para participar? Então a gente vai colocar aqui first name, last name, email address and sector, né? Vou colocar aqui teachers, né? First name, seu primeiro nome, último nome,
E aí vai aparecer a opção, depois que você logar, de Select an Ecosystem, né, de selecionar um ecossistema, né? What will you restore? We made this for you to help take action big and small. Get started and choose an ecosystem you care about, né? Então, isso está dando opções, né? Do qual ecossistema a gente quer restaurar, né? Qual ecossistema a gente quer restaurar nesse game, né? É claro que todos são importantes, né? Recuperar ecossistemas das cidades são importantes, claro. Farmlands, nas fazendas, né? Florestas, lagos, oceanos, né? Como uma coisa que está próxima da gente aqui, eu vou escolher o Farmlands, né? Que tem a ver com o local onde a gente vive, né? Nós moramos aqui. Eu escolhi aqui Farmland. Marked by centuries of human effort and ingenuity, né? Do esforço e criatividade dos seres humanos, né? As fazendas provêm a gente com comida e trazem vários organismos, né? Ainda assim, tem maneiras que essas terras podem estarem exaustas da sua vitalidade, né? For overgrazing, intensive plowing, degrading soil and vegetation. Here are 2 easy actions that you can make to support the ecological restoration of soils and farmlands. Então tem 2 ações simples que a gente pode tomar para restaurar, né? A gente pode plantar sua própria comida ou comer mais alimentos baseados em plantas mesmo, né? Vamos colocar aqui, ó, crescer sua própria comida, né, por exemplo. Grow your own food. Agriculture is the biggest driver of deforestation around the world. Our soils are degrading. You can help by growing some of your own food at home in a planter or a veggie garden. Então, a agricultura devasta muita coisa, né? Causa muito deflorestamento, né? Devastação das florestas, né? E os solos estão se degradando. Uma maneira de ajudar é plantar a sua própria comida, né, num jardim, né? Várias pessoas aqui têm acesso à terra, né, para plantar, né, uma quantidade pequena de terra para plantar. Isso pode ajudar, né? Assim, só de você não utilizar agrotóxico, né? Pensa, se a gente comprar tudo das grandes empresas, né? Então, são produtos que geralmente têm um uso muito intensivo de agrotóxicos, né? E a gente pode evitar isso plantando os próprios alimentos, né? Ou pelo menos parte deles, né? Pledge to Act. E aí a gente completa o nível 1, né? A gente vai receber o e-mail, né, explicando como que você vai avançar pro nível 2, né? E aí no e-mail tem essa explicação de como que avança pro nível 2. Na semana 4 do PET, então, nós falamos sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, o Environment Day, né, que é no dia 5 de junho, e pede para acessar o site que a gente viu anteriormente aí. E começamos aqui com activities, né, as atividades. Nas semanas 1 e 2 do CPET, você conheceu os Sustainable Development Goals, né, as metas de desenvolvimento global, né, os SDGs. Falou sobre elas no início, né? Mas o que seria esse desenvolvimento sustentável? O dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, The World Environment Day. Essa data foi estabelecida para convidar a todos para uma reflexão sobre o que estamos fazendo para cooperar com a restauração do nosso planeta e conviver de maneira mais sustentável, ou seja, em harmonia com o meio ambiente, de forma a manter os recursos naturais protegidos para que as próximas gerações possam sobreviver na Terra, né? As mudanças que têm acontecido, né, climáticas são muito graves e elas estão relacionadas com esses problemas do meio ambiente, né, as questões ecológicas. Para entender melhor sobre o termo sustainability, né, sobre o termo sustentabilidade, né, leia alguns trechos do que nos diz o filósofo, escritor, teólogo e professor Leonardo Boff, membro da Iniciativa Internacional da Carta da Terra.
Ele fala o seguinte, ó, podemos produzir não para acumular riqueza, mas para ter o suficiente e decente para todos. Até porque já existe riqueza suficiente no mundo para todos, né? Se a gente for considerar aí, em harmonia com os ciclos da natureza e com o sentido de solidariedade para com as novas gerações, para as gerações presentes e futuras. A democracia não pode incluir só os seres humanos como se convivessem autonomamente. Convivessem, né? Desculpa. Autonomamente. Não somos os únicos portadores de direitos. Todos os seres vivos são, né? A ideia de que os outros seres vivos da Terra também têm direitos, assim como nós, seres humanos, temos, né? Number one, a gente tem, ó, explain with your own words what sustainability means. Explique com suas palavras o que significa sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade? Vocês vão explicar aqui com as suas próprias palavras. O que vocês entendem por sustentabilidade, né? Sem copiar de outro lugar, né? Eu não quero do Google, porque do Google, se eu fosse do Google, eu mesmo ia lá e copiava e colava aqui. Eu quero com as palavras de vocês, que vocês expliquem o que é sustentabilidade, a ideia de vocês sobre o tema, tá? Se você souber explicar, quer dizer que você entendeu o que é, né? Com suas próprias palavras. Então a gente tem, agora lê esse post da página do Facebook de BOF de 5 de outubro de 2020. E a gente tem um post em inglês, a gente vai ler juntos aqui. A gente tem World Voices 2020, faltou um I aqui, né? Voice by Thelma Luzani e Leonardo Boff, by Thelma Luzani, a autora, né, desse texto, né? Leonardo Boff, one of the most lucid thinkers on the Latin American left, said, "There is a need for a global joint." E o Leonardo Boff, né, que é um dos pensadores mais lúcidos, né, da América Latina, diz que tem a necessidade de o quê? De uma união global, né? To face violence and environmental destruction, para encarar o que? A violência e a destruição do meio ambiente. The Earth is deeply threatened. A Terra está profundamente ameaçada, ele disse, né? He also spoke about this World Social Forum repulsed and criticized President Jair Bolsonaro, Leonardo Boff. The Earth no longer holds its limitless capitalism. Ele está falando do fato de que a Terra não suporta mais um capitalismo sem limites, né? Thelma Luciana interviews the Brazilian theologian and thinks, e aí tem um link para o artigo aqui da entrevista, né? Ele está falando que nós temos que encarar essa destruição ambiental, né? O governo atual não tem encarado esse problema, né, de maneira adequada, né, e temos uma crise muito séria nesse sentido acontecendo no Brasil. Circule nos textos palavras que você já conhecia e lixas que você ainda não conhecia. Pesquise o significado das palavras que você listou. Então, as palavras que você conhecia aqui, por exemplo, American, você não precisa colocar aqui. Eu quero que vocês coloquem as palavras que vocês não compreenderam, vocês vão listar elas aqui e vão colocar em português. Em inglês e português, né? 3. Temos aí, ó. There is a need for a global joint to face violence and environmental destruction. The Earth is deeply threatened. A partir das palavras em destaque dessa frase, responda: o que é preciso para enfrentar o grave desastre e destruição ambiental que a Terra está passando? Need for a global joint. A necessidade de uma união global. Que são as palavras sublinhadas aqui, mas na sua opinião, o que a gente pode fazer para enfrentar esse grave desastre de destruição ambiental que a Terra está passando? 4. A quais metas globais podemos associar esse chamado na fala de Leonardo Boff? Né? Quais metas globais lá? Lembra falando das metas lá no início, né, do PET, as 17 metas. Quais delas que estão relacionadas na fala do Boff aqui? Né? Leonardo Boff. 5. Pense em pequenas ações diárias que podemos fazer para ajudar a salvar nosso planeta. Né? O que a gente pode fazer? Se cada um fizer a sua parte, podemos alcançar um resultado global que será bom para todos. Escreva as dicas de ações diárias em inglês, português e ilustre. Você pode fazer pequenos cartazes para lembrar a sua família de que todos podemos ajudar o planeta. Né? Turn off the lights when you leave. Né? Apaga as luzes ao sair. Né? Então a gente pode
pensar pelo menos 6 ações, 6 coisas que são importantes para recuperar o meio ambiente, para salvar nosso planeta, né? Porque é pouca coisa, né? Mas se todo mundo fizer pouca coisa, se torna muita coisa, né? A ideia é que várias ações podem refletir globalmente, né? A gente pode fazer a diferença realmente, né? Se todos fizerem pequenas ações. E aí vocês vão ilustrar, colocar as frases em inglês e português e me enviar juntamente com o Pat, ok? See you next week. Bye bye.